Marco temporal. Olha como as coisas podem ficar atrapalhadas. Vai lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram nesta quarta o entendimento a ser aplicado pela Justiça nas decisões sobre disputas de áreas indígenas após a derrubada da possibilidade de aplicação do chamado marco temporal nas demarcações. Prevaleceu uma proposta conjunta e detalhada, construída com sugestões dos ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. A gente tem aqui os itens, Reinaldo. Quer que a gente leia? Olha, querida, eu não vou nem pedir, porque eles são muito longos, mas em síntese, esses itens... mas assim, a síntese da síntese dos itens que vocês encontram em todo canto, senão a gente ficaria meia hora aqui. Mas é o seguinte, chegando à conclusão de que a área é indígena e de que quem está lá ocupando e que estava ocupando de boa fé, isto é, não era grilagem, e fez benfeitorias, haverá compensação financeira. Ninguém vai perder nada. Outro dia eu vi quantos bilhões deixarão. Cuidado com essas contas. Cuidado com essas contas, porque fica parecendo que a lei mudou. Não, o marco temporal, ele não existe já. Agora, eu defendo, sim, todo cuidado para ver a demarcação. Isso precisa. Não basta o amigo do amigo chegar lá e falar, não, isso aqui é indígena. Não, tem que tomar cuidado, claro. Agora, isso é uma medida protetiva do agro, não é contrária, infelizmente. Infelizmente para aqueles que ficaram obcecados com esse negócio. E aí, tem uma coisa absurda. Assim, e tem um projeto de lei na Câmara, nós já sabemos, projeto de lei, não é PEC. PEC é emenda constitucional. Projeto de lei. PEC precisa de 3/5 de aprovação, Câmara e Senado. Projeto de lei é maioria simples. Foi aprovado o projeto de lei na Câmara que cria o marco temporal. Esse projeto de lei agora passou, já foi aprovado na Câmara, passou pela CCJ do Senado, vai ser votado no Senado. E certamente aprovado. Vai acabar indo para o Supremo. O conjunto de leis que protege os indígenas da Constituição é compatível com o marco temporal? O Supremo vai ter que votar de novo. Mas de novo, Reinaldo, porque o Supremo votou agora, presta atenção, o Supremo disse agora, não existe marco temporal na Constituição. E não existe. Se alguém achar, por favor, mande para mim. Manda para mim. Manda para mim. Manda. Cadê? Onde é que está? Não tem. Ah, mas eu vou fazer um projeto de lei, portanto, infraconstitucional, não é uma questão constitucional, projeto de lei, estabelecendo o marco temporal. Toda lei aprovada, aí o Lula pode sancionar ou não. Digamos que o Lula vete. Se o Lula vetar, é claro que vão derrubar o veto. Que também é uma forma de tentar encostar o governo à parede. Derruba o veto. É claro que haverá uma ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo. Para o Supremo decidir, então, se o projeto de lei aprovado é compatível com as garantias da Constituição. A meu juízo, não. Mas aí é o Supremo que vai decidir. Ah, Reinaldo, e se fizer uma PEC? Aí vamos mudar a própria Constituição. Essa PEC ainda não existe. Estão falando bobagem por aí. Pode ser uma PEC? Pode. Só que aí precisa de 3/5, né? Mas maioria simples. 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. E se for isso? Nós vamos fazer uma PEC e aí vamos mudar a Constituição. Acabou. Não dá mais para dizer que é inconstitucional. Está resolvido? Depende. Mas depende do quê, tio? O artigo 60 da Constituição estabelece que direitos fundamentais, etc., são cláusulas pétreas. Você não pode mudar. Mas, ali tem, mas também é o conceito de cláusula pétrea, mas ele é fluido desde sempre. Você pode aprovar uma PEC que seja contrária
a natureza da Constituição? Porque senão você poderia dizer, vamos fazer uma PEC. E se a gente fizer uma PEC restabelecendo a escravidão? E se a gente fizer uma PEC, sei lá, expropriando toda a propriedade privada no Brasil, Larissa? Pode? Não. Não. Não, porque essa PEC contraria o espírito do texto constitucional. Entende? Você faz uma PEC estabelecendo um marco temporal. Quando você pega as garantias que você tem aos povos indígenas, o marco temporal é compatível com as garantias que estão lá? Você pode, por PEC, mudar direitos fundamentais assegurados? Eu entendo que não, mas eu não sou ministro do Supremo. Agora, o que me parece detestável, e é detestável, é que a frente parlamentar, os ruralistas da agropecuária, resolveram obstruir todas as sessões, estão parados, até que o Supremo mude de ideia. Então vem cá, você não vota nada mais que seja do interesse dos brasileiros? Você não vota nada mais que seja do interesse do governo, no sentido de fazer a pauta andar? Porque o seu interesse particular você julga ter sido contrariado por um outro poder? Isso não é exercício de autonomia do legislativo. Isso é chantagem. Vem cá, quer dizer que então, se o Supremo não mudar de ideia... Outra, é assim que se conversa com o Supremo? E não é um placar qualquer, é um placar de 9-2. Então você faz chantagem com o povo, com a população brasileira e com o próprio governo, porque discorda de uma decisão do Supremo. É razoável isso? Então tomem o poder de uma vez. Deem um golpe parlamentar.